Exatamente. Sei. É uma historiadora, Sandra Pesavento, uma historiadora muito importante que o nosso país perdeu no começo desse ano. Ela afirmava na pesquisa dela também isso, que o Brasil tinha essa cultura de demolir, principalmente que foi construído na década de 40, que era considerado feio por causa dessa quantidade de cimento, essa coisa, estrutura muito forte. Conceitual. Era aquela coisa moderna. Em 40 era moderno fazer assim, em 50 já não era mais, em 60 piorou. Então demole e põe abaixo. Uma outra nota aqui, finalizando essa notícia que eu comecei a ler, já é o trabalho da Roberta, né? O autor pondera, entretanto, que apesar de uma atitude correta do prefeito, demolindo aquele espaço, era preciso perceber a importância que o abrigo central teria tido para a vida de Fortaleza, tornando-se, a partir daquela data, apenas material para historiadores e reminiscências. É uma fala do autor desse artigo no jornal, que diz que o abrigo ia ficar para historiadores e reminiscências. Eu fiz questão de colocar no meu trabalho, porque realmente ele ganhou as páginas da história da nossa cidade. Nós estamos conversando hoje com a Roberta Maia, historiadora, contando para a gente um pouco da história e os acontecimentos em torno do abrigo central de Fortaleza. Eu acredito que você já enriqueceu bastante seus conhecimentos, né? Vamos para o último bloco do nosso programa e eu quero avançar aqui para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que você fez, né? Tem uma outra pergunta que eu queria falar para você, eu até selecionei aqui para eu não esquecer, Roberta, que é a seguinte: quais foram as reações, né? Você falou um pouco, mas as pessoas conseguiram alguma coisa com as manifestações? O que mais que aconteceu em torno da demolição do abrigo central? Muito pouco, assim. Na verdade, o prefeito já estava determinado a extirpar aquele espaço da praça, né? Algumas pessoas que eu entrevistei, inclusive, acreditam que tenha sido um fator também relacionado com a ditadura militar, né? A gente sabe que houve o golpe em 64 e o abrigo foi demolido pouco tempo depois, em 66. Como era um lugar de reunião de pessoas, em que as pessoas conversavam sobre política, conversavam sobre a cidade, sobre os problemas da capital, algumas pessoas afirmam que um dos motivos a mais para terem demolido o abrigo teria sido a questão da ditadura, para evitar esses contatos entre as pessoas, né, essas manifestações e tal. E, assim, muito pouco foi conseguido. Inclusive, na época, estava uma proliferação de carros em Fortaleza. Fortaleza estava aumentando muito o número de carros. Acho que mais ou menos o que está acontecendo hoje. Novidade, né? Isso aí. As pessoas estavam começando a poder comprar seus carros. Então, era febre construir estacionamento em Fortaleza. Porque as casas, as residências e os apartamentos não eram construídos sem espaço para garagem. Então, as pessoas não tinham onde deixar seus carros. E muitos lugares, principalmente no centro, estavam sendo demolidos para colocar um estacionamento. Inclusive, tem uma matéria de jornal que o autor pergunta para várias personalidades da cidade o que deveria ser feito com o abrigo, se realmente demolir ou qual era o destino que devia ser dado. E ele entrevista algumas misses e todas elas são unânimes em dizer que devia ser construído um estacionamento. Né? Ele também apresenta os argumentos logo para quem, né? Ele também apresenta alguns argumentos do Liberal de Castro, arquiteto, né? Dizendo que o abrigo realmente tinha que sair, que era uma arquitetura ultrapassada. O professor Luiz Campos, inclusive, é o único que defende que o abrigo devia ficar, mas devia ser construído outra coisa, tirar os boxes, quem sabe construir lá a Câmara de Vereadores, que era um espaço que já tinha sido consolidado como espaço de lutas políticas e tal. Mas quem realmente defende é o Acrisio Moreira da Rocha, né? Ele diz que as finalidades do abrigo foram desvirtuadas. E que ele é favorável a uma completa reforma, mas que construa no mesmo lugar um abrigo isento de casas comerciais, para proteger o fortalezense contra as 3.000 horas anuais de raios de sol. Né? Então, aquela obra realmente a gente vê aí que era a obra que tinha mais carinho do ex-prefeito Acrisio Moreira da Rocha, era a obra que ele queria que permanecesse como símbolo do seu governo, mas que, infelizmente, por essa cultura fortalezense de botar abaixo, foi extirpada da nossa cidade. Roberto, eu queria pegar aqui uma caneta e um papel e que você desenhasse mais ou menos aí para a gente identificar ali mais ou menos o posicionamento de onde ficava o abrigo. E logo em seguida eu queria que você respondesse sobre a tua monografia. Você concluiu a monografia, né? E tem projeto agora de publicar um livro, transformar isso num livro? Bom, desenhar... Vamos tentar lá. aqui vamos explicar aí pra gente. com a mão mesmo.
Naquele período, até mais ou menos a década de 60, a rua Guilherme Rocha, ela não chegava só até a praça, como ela é hoje. Na época, a praça acabava ali, na Guilherme Rocha, e o abrigo ia da Guilherme Rocha até onde hoje temos o Hotel Savaná, e ficava entre a Major Facundo e a Floriano Peixoto, né? Era aquele retângulo. Hoje lá passa aquela rua que a gente usa para contornar a praça, e ficam aquelas banquinhas de jornal, de revista ali. Era aquele espaço que o abrigo ocupava, que chamam de quadra norte da Praça do Ferreira. Sim. Quando ele foi demolido, foi que houve essa reforma, a praça foi alargada, sim, pegando o espaço onde o abrigo ficava, o espaço da rua e o espaço do abrigo. E foi construído que os meus narradores, como eu gosto de chamar as pessoas com quem eu entrevistei, eles dizem que foi a pior reforma que a praça sofreu. Transformaram a praça num aglomerado de caixões, que na verdade eram uma espécie de jardins elevados, né, que foi só com a reforma agora do governo do Juracy, no começo da década de 90, que a praça ganhou esse ar mais renovado, mais parecido com o da década de 60, por aí. Sim. Né? Então, justamente foi esse o argumento utilizado pelo prefeito, que ia derrubar o abrigo para construir um aprazável jardim. Um aprazível jardim. Acabou não permanecendo também, né? O jardim foi construído, mas o jardim que as pessoas disseram que, na verdade, servia para impedir o contato físico, o contato mais caloroso que o fortalezense tanto gosta, né? Agora, sobre a sua monografia, vai virar livro ou não? É o desejo, né? Já terminei, eu defendi a monografia em dezembro de 2007, né? Estou há um ano aí tentando descobrir quem se interessa e quem queira publicar. Mas é um problema que em Fortaleza ainda, essa questão da preservação cultural, né? A gente ainda tem muita dificuldade para publicar as nossas pesquisas, por intermédio do Museu do Ceará, mas é uma obra que tem que ser bem reduzida, porque os livros do Museu do Ceará são bastante pequenos, e outros institutos de pesquisa realmente têm uma fila enorme, são muitas dificuldades para conseguir publicar, mas é o sonho de todo mundo ter a sua pesquisa publicada, né? Bom, se você quiser apoiar esse projeto, você pode entrar em contato com a nossa produção ou diretamente com a Roberta, que vai passar já os contatos. Bom, eu vou ficar aqui torcendo, né? Foi muito bom conversar com você, espero ver você mais vezes aqui, conversar contigo mais vezes sobre outros assuntos que eu vi que você conhece bastante da história da nossa cidade, né? Eu queria agora passar as considerações finais, se você ficasse à vontade aí, falar sobre o seu livro, sua monografia, os seus contatos, quem quiser conversar com você, quais são os canais de comunicação. Fique à vontade. Eu também queria agradecer bastante o convite por estar aqui, falando desse lugar tão pouco conhecido pelas pessoas da minha geração, da sua geração, as pessoas que vieram de fora para a nossa cidade. E é um lugar tão importante, um espaço de convivência que os nossos avós frequentaram, curtiram, foram ápice, fez parte da sua juventude, né? Então, fico muito feliz de estar aqui. Quero pedir aqui alguém que se interesse e queira publicar esse livro. Realmente estou à disposição, né? Vou deixar os meus contatos com vocês para colocarem no blog, né? Meu telefone é 8881-2221, né? E também tem o meu e-mail, robertakellysm@yahoo.com.br, e eu fico esperando contatos de quem quiser saber um pouco mais sobre o abrigo ou se interessar por essa publicação. Como eu já disse, esses contatos, esse endereço, enfim, você vai ter também no papocabeçaonline.com.br fotos desse programa, você vai ter também sobre esse papo, enfim, você pode acessar lá, papocabeçaonline.com.br. Roberta, eu quero agradecer a sua participação, Deus abençoe você, sucesso aí no seu trabalho e também nos seus estudos próximos, aí nas suas próximas pesquisas, tá bom? Obrigada. História, religião, sexualidade, saúde, todos os assuntos discutidos de forma clara e transparente. Papo Cabeça.